Olá pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um plantão do Fala Ansiedade. Hoje, o nosso quarto episódio do Plantão Fala Ansiedade. Plantão Fala Ansiedade é o momento onde eu entro meio de surpresa aqui no Instagram para que a gente possa responder perguntas, comentários. A ideia é justamente intensificar o trabalho, intensificar o compromisso, intensificar e trazer um espaço para que a gente possa compartilhar os nossos sentimentos, as nossas emoções, sempre muito focados em buscar saídas, em buscar soluções. É claro que aqui a gente não é a mesma coisa, claro, né? Não substitui um processo terapêutico ou algo mais profundo, mas eu acho que sim, pode ser uma luz, um caminho, às vezes uma dica, uma sugestão, uma resposta, talvez como é que eu posso ver ou auxiliar alguma situação que vocês possam estar passando relacionados à ansiedade e, de uma forma geral, relacionados aí a questões emocionais, desafios do dia a dia, desafios que talvez vocês já venham vivendo há mais tempo, desafios que talvez tenham começado ou se intensificado com todo esse desafio aí do nosso isolamento, de coronavírus e tudo mais. Então, vamos nessa. Que legal, já tô vendo aí um monte de coraçãozinho. Então é isso, se você quiser compartilhar com outras pessoas, clicar aí na setinha para dividir esse conteúdo com outras pessoas. Quando você aperta no coraçãozinho, você já me ajuda bastante e ajuda outras pessoas também que possam se beneficiar com esse conteúdo. Então manda brasa. E é claro que se de repente você estiver assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, se você estiver ouvindo por algum aplicativo de podcast, e aí você não vai poder mandar ao vivo a sua pergunta, como o pessoal aqui do Instagram pode já começar a querer mandar perguntas e comentários, mas muitas vezes a gente ouvir a história do outro, ouvir a pergunta do outro e ouvir a resposta pode nos ajudar bastante. Às vezes é exatamente aquela mesma coisa que a gente está vivenciando, às vezes é aquela mesma coisa que a gente está passando. Então é sempre uma grande oportunidade a gente poder ouvir o outro. Digo isso por experiência própria. Uma das coisas que eu tenho muita gratidão é a possibilidade de ouvir tantas histórias, tantas pessoas, e com certeza isso me acrescentou muito no nível pessoal também. Quero dar um oi geral, então se você estiver me ouvindo bem, me vendo bem também, quiser mandar aí o seu nome, a cidade de onde você está falando, o estado, é sempre legal também a gente perceber e sentir essa conexão geral aí, né? Estando aqui de Brasília e aí tem sempre gente de vários outros estados, então é legal também. E se você já tiver aí a sua dúvida, seu comentário, sua angústia, vamos mandar brasa aqui. Como eu falei, sempre com um aspecto, com foco no sentido de da gente sair da situação que a gente está, né? Sempre num foco propositivo no sentido da superação, da gente recuperar e resgatar nossa força, da gente enfrentar os nossos desafios que todos nós vivemos de um jeito ou de outro. Então estamos juntos aí para isso. O pessoal já está comentando aqui, que legal. A Luciene do Rio Grande do Sul, Bia de São Félix, Bahia, Luciana de Joinville, Santa Catarina, Neia de Manaus, a Valéria, né, de Jaguariúna, São Paulo, a Margarete de Barreiras, Bahia, a Maria de Maitinga, Bahia também, olá Conceição, Gislene, Carla, Maria Lima, Fabiana. Deixa eu já deixar também aqui fixado o tema de hoje, que na verdade não é o tema, né, o plantão. A ideia do plantão é justamente não ter tema. Vou até falar o seguinte, amanhã à 1 da tarde, a gente vai ter mais um episódio do Fala Ansiedade temático. Eu já falo do temático daqui a um minutinho. Deixa eu continuar dando um oi aqui, porque o pessoal tá falando. Carolina, legal, Carolina de Uberlândia. A Rita de Serra Talhada, Pernambuco. Maria também de Recife, Pernambuco. A Gislene de Teresina, Piauí. Conceição de Minas.
Paula de Petrolina, Pernambuco, Néia de Manaus, Amazonas. Beleza, beleza, que legal, gente. Eu não canso de ficar feliz com essa possibilidade da gente estar conectando aqui, todo mundo, um monte de gente, um monte de estado diferente, muito legal, um monte de cidade diferente. A Elisete de Santa Catarina, de Brusque. A Aldeni de Paraíba, a Luana de Salvador. Legal. Bom, então como eu estava dizendo, a Diene também, Ponta Grossa, Paraná, que beleza. Como eu estava dizendo, amanhã, à 1 da tarde, amanhã, dia 3 de abril, à 1 da tarde, a gente vai ter mais um episódio do nosso Fala Ansiedade, esse que tem o tema, e o tema vai ser 50 mil motivos para continuar. Hoje foi um dia bem feliz, assim, foi uma comemoração, a gente chegou aqui no Instagram a passamos de 50 mil seguidores aqui no Instagram, então uma felicidade, honro muito aqui a presença, a participação de vocês, todo mundo que está aqui inscrito e seguindo. E aí o tema de amanhã vai ser justamente isso, então 50 mil motivos para continuar. Vamos falar sobre isso, né? Quais são os motivos que a gente tem para continuar na nossa vida, continuar na nossa luta, continuar enfrentando os nossos desafios. E é isso aí. A Helenzinha falando, manda um beijo pra mim no Piauí. Beijo pra você, Helenzinha. Legal. Amanda de Recife, Mogi das Cruzes, a Larlene. Já tem pergunta aqui, vamos entrar direto nas perguntas também. Agradeço o carinho de vocês e tudo de bom pra vocês que estão por aí, Brasilzão afora. Deixa eu achar aqui. A Ana perguntando aqui como eu faço para controlar meus pensamentos sobre algo que eu sei que vai acontecer, mas tenho medo de não dar certo. Boa, Ana, eu acho que é uma boa coisa para a gente já começar, então vamos lá. Como eu faço para controlar meus pensamentos sobre algo que eu sei que vai acontecer, mas tenho medo de não dar certo? Talvez o grande desafio aí, o que me vem agora para te falar e de repente para compartilhar com o pessoal que está acompanhando, talvez como é que a gente lida então, né, com essa questão, seja no nível de expectativa, ou às vezes seja nesse nível de medo de não dar certo, né? Como você diz, parece que é uma coisa que você sabe que vai acontecer. E aí, às vezes é interessante isso, porque às vezes parece que a gente só tem medo, ou a gente só se sente mal com os problemas, com as dificuldades. Mas às vezes a gente pode estar tendo medo e a gente pode estar tendo dificuldade, inclusive com as coisas boas da nossa vida, né? Às vezes parece que quando alguma coisa boa vai acontecer, às vezes a gente começa a ficar tão agoniado e às vezes, como você falou, às vezes com esse medo de não dar certo, que é importante a gente olhar um pouquinho pra gente mesmo. Porque às vezes pode vir uma sensação muito inconsciente, às vezes automática, que a gente não percebe, mas que é quase como se a gente achasse que não merecesse aquela coisa boa, ou não merecesse que as coisas dessem certo pra gente. Então quando começa a dar certo, a gente começa às vezes a dar um certo tilt, né? Ou às vezes eu já tive algumas decepções, algumas dores, talvez alguma vez na minha vida que eu criei uma expectativa de que ia dar tudo certo e de repente não deu, e aí aquilo foi muito dolorido, muito doloroso pra mim. Então de repente, parece que quando as coisas estão indo bem, em vez da gente comemorar, em vez da gente colocar mais energia, em vez da gente vibrar na intenção positiva pra gente encarar e as coisas fluírem da melhor forma possível, às vezes a gente meio que dá uma paralisada, às vezes a gente tem uma agonia, esse medo dá às vezes uma vontade de sair correndo. E é bom você estar perguntando isso, e é bom você estar ouvindo o que eu estou dizendo, não sei exatamente o seu caso, é claro que a gente fala aqui muito de forma geral, mas às vezes pode chegar ao ponto da gente sabotar aquilo que de bom estava acontecendo na nossa vida se a gente não fica ligado, se a gente não fica atento. Por essas questões, às vezes por dores que eu sofri, por às vezes uma questão de não acreditar no meu próprio merecimento, por às vezes eu não estar muito bem em relação à minha autoestima. E aí às vezes esse medo, essa agonia,
pode atrapalhar, às vezes até de eu conseguir fazer o melhor possível para que aquilo dê certo, às vezes para que eu consiga aproveitar o melhor possível daquilo que está dando certo, e às vezes para que eu tenha a tranquilidade e a força para conduzir esse processo para que ele dê certo. Então, Ana, acho que já foi uma ótima pergunta para a gente começar. Eu traria essa atenção, tá? E de repente, se você vê em algum desses pontos que você se conectou, trabalhe isso. O que eu vivi, eu mereço. O que eu vivi complicado me ajudou a me fortalecer, a trazer aprendizados para que eu faça melhor ainda. Trazer uma energia positiva em relação ao que está no meu controle para que eu possa atuar para fazer com que isso de verdade dê certo. E abraça e recebe. E minha torcida é que dê tudo certo, que você fique bem e fique ainda melhor com os acontecimentos que vierem por aí, mesmo não sabendo exatamente o que são. Tá joia? Vamos lá, tem mais pergunta aqui, às vezes é difícil encontrar. Pera aí, um minutinho, vamos nessa. Tem uma outra aqui. A Bia perguntando por que o coração e o estômago dói quando estamos sentindo uma dor de tristeza. Bia Camila, né? Bia Camila, boa pergunta. Por que o coração e o estômago doem quando estamos sentindo uma dor de tristeza? É legal você perguntar isso, agradeço a sua pergunta também, porque sempre abre aqui para nossa reflexão e para que a gente tenha clareza. Isso acontece mesmo, para que a gente tenha clareza e que a gente perceba cada vez mais a relação que as nossas emoções, que os nossos sentimentos, ou se a gente for falar assim, a nossa saúde emocional está conectada com a nossa saúde física, com o nosso corpo, com os nossos órgãos, né? Às vezes até a gente, de forma didática, a gente fala, não, o que é meu corpo, o que é físico, o que é emocional, o que é mental. Mas na realidade, às vezes está tão interligado, está tão junto, que é difícil separar. E o que mais acontece é isso que você está dizendo, né? Às vezes um sentimento, uma emoção, seja como você disse, a dor da tristeza, ou às vezes a ansiedade, a agonia, a expectativa, o medo, como a colega acabou de perguntar, várias emoções acabam atuando muito no meu organismo. Então, às vezes dá esse aperto no peito, às vezes é o coração que acelera, às vezes meu estômago embrulha, às vezes o meu intestino se desarranja, às vezes para mais e para menos. E a grande questão que dá para falar aqui é que quanto mais a gente percebe que há uma ligação muito grande entre as nossas emoções e o nosso corpo e os nossos órgãos, mais atento a gente fica para quando a gente tem um sintoma físico, e eu acho já acho legal você perceber essa relação, porque muita gente não percebe. Tem muita gente que chega para mim e fala, mas eu tenho essa gastrite e eu já fiz endoscopia, já fiz isso, já fiz aquilo, já tomei 1000 remédios, já fui em não sei quantos gastros, e eles insistem que eu tenho que fazer terapia. E eu acho que não tem nada a ver, mas eu vim aqui porque eu já fui em 500, já fiz 500 exames. E aí depois, quando a pessoa começa num processo terapêutico, começa a trabalhar as emoções, parece como se tirasse com a mão ali aquela dor que para mim era do estômago. Então, você já está percebendo essa ligação. E é o que acontece. Às vezes, o nosso corpo fala pela gente quando a gente não está conseguindo manifestar de outras formas os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então, eu devolveria a pergunta para você, Bia, e para todo mundo aqui que está ouvindo, o que será que o seu coração está dizendo, o seu estômago está dizendo que você não está conseguindo verbalizar, que não está conseguindo colocar para fora? Talvez você não esteja conseguindo digerir essa tristeza, às vezes digerir uma situação, às vezes esse aperto no peito, essa angústia, como se tivesse algo entalado, preso aqui, que eu não estou conseguindo lidar, colocar para fora, digerir. E aí o meu conselho é
trabalhar e ter mais atenção nos seus sentimentos, nas suas emoções, que provavelmente você vai ter esse alívio no seu organismo, no seu corpo, nos seus órgãos e também emocionalmente, tendo talvez uma capacidade de superação, uma satisfação e uma alegria maior. Muito obrigado pela sua pergunta. A Di vai perguntando aqui também o que eu faço para controlar, né? Pelo que eu entendi aqui, para controlar a ansiedade, já estou muito gorda. Bom, Diva, tem um aspecto que eu falo bastante, né? Que às vezes a gente tem sim alguma alteração no sono e na alimentação. Pelo que você está dizendo, talvez você esteja tendo uma alteração na alimentação e que às vezes a ansiedade, a gente, com questões emocionais de uma forma geral, mas a ansiedade pode gerar isso, que às vezes eu fico com uma agonia e aí às vezes eu encontro alguma coisa que eu faço para trazer um alívio, nem que seja um alíviozinho. E às vezes eu encontrei na comida um alívio, mesmo que imediato e mesmo que depois me cause dor, ou me cause culpa, ou me cause um auto-julgamento, como você está, né, se avaliando, se julgando, como se você estivesse talvez então ganhando muito peso, você se sentindo gorda. Porque às vezes eu encontrei um botãozinho que na hora parece que me dá um alívio e eu acabo comendo demais. Às vezes eu acabo gerando alguma compulsão de fazer algum comportamento de forma exagerada, de forma desproporcional. Porque às vezes eu achei naquilo ali talvez um botãozinho de alívio. Só que aquele botãozinho que eu tô ali, só tem um botãozinho, às vezes eu vou apertando, em vez de daqui a pouco ele tá cada vez me dando menos alívio e mais dor e sofrimento e gerando outros problemas. Então a grande dica é você buscar cuidar dos seus sentimentos, das suas emoções, às vezes buscar um processo terapêutico, buscar um processo de autoconhecimento, buscar outros botõezinhos, se a gente puder dizer assim, né? Ou seja, outras formas que possam te trazer uma satisfação, um bem-estar, sem que seja só ali pelo aquele da comida, e aí provavelmente isso pode te ajudar também. Todo mundo que está falando aqui, eu sei que esse conteúdo vai ficar gravado, você pode estar acompanhando isso já em outro momento, mas a gente está hoje no dia 2 de abril de 2020 e dia 7 de abril de 2020 eu vou conduzir a Masterclass Chega de Crise e a gente vai estar com inscrições gratuitas para essa aula, para essa super aula. Ela vai ser online e ela vai ser gratuita, mas só para quem fizer a inscrição. A inscrição está na bio do meu Instagram, terminando a live aqui, ou depois, se você estiver vendo em outro momento, vai no meu Instagram, é Pedro Costa _ fala ansiedade, clica lá, coloca o seu cadastro, bota o seu e-mail, depois vai lá no seu e-mail, confirma, que a gente só vai mandar para o e-mail de quem tiver cadastrado para você assistir a aula, e aí eu vou falar sobre o que você precisa aprender, desaprender e desenvolver para não ter mais crise de ansiedade, ou seja, toda uma forma de aprender a lidar melhor com os seus sentimentos, com as suas ansiedades, com a sua ansiedade, para que não chegue a um ponto de adoecimento como o de ter crises, né? Então, fica aí também o convite. A Larissa está perguntando aqui, ansiedade, síndrome do pânico, da dor de cabeça. Larissa, o sintoma da dor de cabeça pode ser sim. Ontem no nosso plantão vieram perguntas como essa também. Então sim, a dor de cabeça pode ser um sintoma e muitas vezes é um sintoma muito comum da ansiedade, da preocupação, da agonia. Às vezes a gente tem até na nossa forma de falar, né? Nossa, isso aqui tá me dando uma dor de cabeça. E às vezes essa dor de cabeça pode ser na minha cabeça mesmo, pode ser só um problema que eu não estou conseguindo lidar, né? Então, até na forma coloquial, do jeito que a gente falar, inclui já essa ideia de que a dor de cabeça tem a ver com algum problema, com alguma situação que às vezes eu não consigo também digerir, eu não consigo colocar para fora. Às vezes também pode ser uma forma do seu corpo estar falando por você aquilo que você talvez não esteja conseguindo se manifestar. Se você tem ansiedade, síndrome do pânico, vale a pena se inscrever na Masterclass e é importante que se você tem ansiedade, síndrome do pânico, que você esteja fazendo um acompanhamento psicológico. Então, se você também não está fazendo uma terapia, uma psicoterapia com um psicólogo, uma psicóloga, é muito importante que você faça. Muita gente acha que só um remédio vai resolver e que infelizmente não resolve. Vou falar muito sobre isso na Masterclass. É importante que você cuide das suas emoções também.
mas a dor de cabeça pode ser sim um sintoma e é um sintoma muito comum relacionado à ansiedade. Do mesmo jeito que a Luciane está perguntando aqui, né? Quando eu estou com algum problema grave, sinto dor. Até eu perceber que era emocional, parei no hospital. Por que isso acontece? Bom, Luciane, isso acontece demais. Né? Isso tudo que eu venho falando, dessa ligação das nossas emoções com o nosso corpo. E é bom você perceber que se você está toda hora indo para o hospital, isso acontece muito, como uma colega perguntou aqui da síndrome do pânico, né? Às vezes eu começo a passar mal, tenho a sensação de que estou morrendo, estou passando mal e vou para o hospital. E infelizmente eu já atendi muitas e muitas pessoas mesmo que acontece isso de forma tão frequente que teve uma pessoa que chegou para mim e falou: poxa, Pedro, pessoal lá no hospital já sabe, já me recebe pelo meu nome. Oi, fulano, tudo bom? Porque eu começo a passar mal, tenho a sensação de que eu tô morrendo e vou lá. E aí, às vezes, na hora que eu vou conversar com o médico, eu já me sinto um pouco mais seguro, porque eu tô no hospital ali, então se eu tiver um troço, vão saber lidar comigo. Então eu já fico um pouco mais calmo. Na hora que eu vou falar com o médico, parece que até já passou. E aí ele faz algum exame, vê lá, não, tá tudo bem. Às vezes, infelizmente, muitos profissionais acabam falando: não, você não tem nada. Ou às vezes falam assim: ah, não, isso aí é emocional. Ou procura um psiquiatra. Ou procura um psicólogo. E às vezes ainda falam menos isso, infelizmente. E aí eu vou embora. Aí no dia seguinte volta tudo. E aí eu vou lá correndo, todo mundo já: ô, fulano. E aí eu passo por todo esse processo. Então é importante entender, e como você já parece ter um certo nível de clareza, que quando você está com algum problema e às vezes demora a perceber que é emocional, mas se você vê isso como um padrão que está se repetindo, a grande dica é: trate suas emoções. Trabalhe suas emoções. Infelizmente, a gente não tem a clareza de cuidar das nossas emoções como a gente tem a clareza de ir para um médico, para um hospital. Então, é o recurso mais rápido, é a sensação, né, maior que a gente tem. E muitas vezes, na hora que passa, eu desisto de procurar um psicólogo, uma psicóloga, de realmente tratar meus sentimentos, minhas emoções, me fortalecer para trabalhar os meus recursos internos, como se fossem as minhas ferramentas internas de superar situações emocionais. E isso tudo a gente vai trabalhando, e é muito possível de se trabalhando quando a gente vai entendendo e vai tendo mais recursos nesse aspecto emocional. A Gislene está perguntando aqui: o que eu posso fazer quando a crise de ansiedade vem com falta de ar? Gislene, parece que eu fico insistindo muito na Masterclass, mas primeira coisa, você já fez a sua inscrição? Então, no meu perfil, vai lá, clica, faz a sua inscrição. Se você percebe que a crise de ansiedade vem com falta de ar, primeira coisa que você precisa entender é que você precisa entender que a sua crise de ansiedade não é algo que você deveria estar sentindo. Não é algo normal para você estar sentindo e para você ficar se acostumando ao ponto de achar que isso é natural e aí ter que lidar com sintomas. Só com sintomas, por exemplo, com a falta de ar. A falta de ar vem, às vezes, de uma agonia, de uma hiperventilação, às vezes de uma tensão nessa área, que está tudo travado, então eu fico fazendo uma respiração curta, eu fico tão agoniado, vou entrando em pânico, e às vezes a falta de ar é uma sensação de falta de ar que vem acompanhado com todo esse quadro da crise. E aí é sempre importante eu entender que eu preciso tratar os meus sentimentos, minhas emoções. E aí, como eu vou dizer, né, tem um monte de coisa que eu preciso aprender, desaprender, parar de fazer, às vezes em relação aos meus sentimentos, minhas emoções, às vezes perceber questões que às vezes eu venho carregando, feridas que eu venho carregando, que vão se acumulando até chegar uma hora que estouram. Às vezes a minha ansiedade, você pode até pensar aí, né, porque muitas e muitas pessoas que eu atendo e que eu já ajudei a superar essas questões, trazem que já tinha um grau de ansiedade antes, mas não era tanto. Não, Pedro, eu já tinha. Na escola, às vezes quando eu era criança, na escola, depois, mas não era tanto assim. Pois é, não era tanto assim, mas foi se acumulando, e eu não fui tratando, fui empurrando, até chega uma hora que ele vai aumentando ao ponto de me paralisar. Então, uma dica muito importante é justamente
eu tratar os meus sentimentos, minhas emoções, as causas da minha ansiedade, e aí naturalmente eu não vou tendo nem a falta de ar, muito menos a crise de ansiedade. É possível, tá? Eu tô falando uma coisa aqui muito séria. Eu sei que é muito sério, e eu posso garantir que demorou anos e anos da minha vida para eu não só ter a competência de dizer isso, mas principalmente ter a coragem de dizer isso. É possível ter uma vida sem crise de ansiedade. É possível se curar de crise de ansiedade. Agora, você precisa fazer a sua parte. Tem um caminho? Tem um caminho. E eu tô falando isso também pela própria experiência de poder acompanhar muitas pessoas que não só se libertaram da crise de ansiedade, como tiveram grandes ganhos na vida, porque entenderam que às vezes aquele nó que estava me gerando esses sintomas eram coisas mal resolvidas na minha vida. E quando eu resolvo as coisas mal resolvidas na minha vida, não só cessam os sintomas, como eu consigo ter uma vida, uma outra vida. Quantas vezes eu já ouvi falar, meu Deus, aquele sintoma, aquele adoecimento eu não desejo para o meu pior inimigo. Mas se não fosse aquilo, eu não tinha tomado certas atitudes, eu não tinha trabalhado, não tinha feito mudanças na minha vida interna, do meu organismo, meu corpo, da minha cabeça, e mudanças externas na minha vida, que hoje eu me sinto muito melhor do que antes de ter as crises. E como eu falei, por que coragem? Porque a gente vai em muitos lugares, a gente ouve em muitos lugares, às vezes até num contexto médico, que no máximo vai falar, isso tem um controle, não sei, não posso dizer isso, depende. Como se assim, é difícil se comprometer com isso. Claro que eu não estou dizendo aqui também que eu estou prometendo um milagre mágico que você não vai precisar fazer nada. Não vai precisar investir o seu tempo, sua energia, muitas vezes seu dinheiro num processo, ter um apoio, fazer a coisa acontecer. Porque às vezes, principalmente quando é num contexto médico de remédio, não é com remédio que você vai ter essa cura. Então, com remédio você vai ter mais ou menos um controle, daqui a pouco vai ter que mudar de remédio, daqui a pouco diminui, aí acontece alguma coisa na sua vida, volta tudo. Mas porque a gente tá aqui na superfície segurando a onda aqui e não tá resolvendo o que de verdade te causou isso. O remédio não vai resolver o que te causou isso. Mas como eu disse, a partir de muito tempo e talvez de uma força e de uma coragem de falar isso, de encarar e de me coloco bem à prova aqui, para se tiver alguém que estiver contestando e achar que não é possível, e estiver vivenciando isso, eu posso de verdade mostrar e te conduzir no processo, se você estiver disposto a ter o seu nível de investimento, e não é só investimento uma coisa que você vai lá e paga e resolve magicamente, ou você toma um negócio e resolve magicamente, mas se você tiver disposição de se colocar à prova, de olhar para si mesmo, de desatar os nós na sua vida, eu te garanto que tem saída. De verdade mesmo. E como eu falei, é desenvolver anos de experiência, de ver isso acontecer, de aprender diferentes recursos, de diferentes abordagens, diferentes de formações, ao mesmo tempo conduzindo muita gente nesse processo para poder ter no mesmo lado, sem aqui querer me achar de verdade melhor do que ninguém, mas para desenvolver a competência de conduzir esse processo e ter a coragem de falar isso. E muito disso que a gente vai dizer, inclusive na nossa Masterclass Chega de Crise. Vamos nessa, às vezes eu me empolgo, parece que eu fico sério, né? Mas vamos manter aqui o nosso nível de descontração, mas eu sei que esse tema é sério, então chega a dar um calor aqui, mas eu honro muito o que eu estou dizendo e com convicção mesmo, mas é com tranquilidade também, então vamos respirar e vamos seguir. Deixa eu até ver aqui, às vezes eu vou seguindo uma pergunta aqui depois da outra. Legal, Gislene, nada. A Safira dizendo, não é verdade, é muito ruim sentir todas essas coisas. É verdade, Safira, é muito ruim. Pessoal falando aqui também da questão da falta de ar, então muita gente... O que é bom da gente estar aqui no nosso plantão é você saber que não é só você que vive isso. Infelizmente, quer dizer... Infelizmente, a gente tem uma grande parcela da nossa população que está sofrendo disso. Às vezes a gente acha que é só a gente, e aí parece que é uma dor maior. Aqui a gente conversando dá para saber quantas pessoas, e aí são muitas pessoas mesmo, milhares, milhões de pessoas.
No Brasil, é o país onde existem mais pessoas sofrendo com crise de ansiedade. Então, uma parcela grande da população, são milhões de pessoas. Acho que não precisava ser assim. Minha missão é tentar diminuir essa estatística, então vamos nessa. Vamos nessa mesmo. Mas, ao mesmo tempo, um dos sintomas emocionais, às vezes, é processos de autossabotagem, às vezes a gente não acreditar na gente mesmo, às vezes a gente não acreditar que é capaz, às vezes a gente não fazer a nossa parte, às vezes a gente não tomar atitude. Eu fico lá sofrendo, mas não dou um passo para me tratar. O fato de vocês estarem aqui, ouvindo essa live, conversando comigo, já é um grande passo. Mas não é o único passo que é importante para a gente sair dessa. Então, convido vocês a essa reflexão, a essa motivação para a gente junto aqui. Junto é mais fácil. Encarar isso tudo sozinho, resolver com isso tudo sozinho é mais difícil. Não vou dizer que é impossível, porque o ser humano tem uma capacidade de resiliência e de superação fantástica que, de verdade, é algo admirável de perceber. Mas sozinho, às vezes, é bem mais difícil. Mas também não tem como alguém pegar, carregar a gente e fazer tudo pela gente. A gente tem que fazer muito na nossa parte. E às vezes um dos sintomas emocionais é justamente a gente travar e não fazer. É justamente a gente travar e tá ali, às vezes alguém pode estar oferecendo ajuda e eu me saboto, eu jogo fora, eu não aceito, eu me fecho. Então, tem um limite para que a gente possa ajudar. Me pergunta como eu sei. Gostaria de estar, inclusive, ajudando muito mais pessoas do que eu já, felizmente, tenho a oportunidade de ajudar. E por isso, às vezes, esse movimento de dar uma chacoalhada para a gente perceber isso e para a gente buscar fazer a nossa parte, né? E tomar atitudes, porque sabe o que de verdade eu acredito? Que você merece ser feliz. Você não merece estar vivendo sintomas físicos, emocionais. Você não merece estar tão preocupado com o seu coração, com a sua respiração, com a sua cabeça, que às vezes você não está focando nos seus sonhos, na vida que você pode construir para você, na vida que você pode construir para quem você ama, na vida que tenho certeza que você merece viver. E às vezes isso tudo depende da gente desatar esses nós, e que são possíveis de serem desatados. E é muito legal acompanhar alguém que está desatando esse nó e que está seguindo outra vida e que fala, nossa, a única coisa que eu me arrependo é não ter feito isso antes. Quanto tempo na minha vida eu perdi sofrendo, sem sentido, batendo cabeça, porque de repente eu não tomei atitude antes. E aí, na verdade, o que eu falo é o seguinte, nunca é tarde. Antes cedo do que tarde. Mas antes tarde do que nunca. Antes cedo do que tarde. Mas antes tarde do que nunca. Então, é sempre... E qual é a melhor hora? A melhor hora é agora, com os recursos que eu tenho, com a capacidade que eu tenho, de mudar minha cabeça, falar pra mim mesmo coisas diferentes. Às vezes é uma dica geral aqui, eu tô falando muita coisa pra mim mesmo, que às vezes me coloca pra baixo. Às vezes eu tô falando um monte de coisa pra mim mesmo, que parece que só me ancora mais ainda, só me bota para fundo do poço. Se eu sou... Às vezes a gente pode ser o nosso pior inimigo. Quem já viveu isso? Quem já teve a sensação de, às vezes, parece que eu estou no papel de meu pior inimigo? Agora eu posso garantir para vocês que todo o trabalho é para que a gente perceba que a gente pode ser o nosso melhor amigo ou amiga. A gente pode ser o nosso melhor amigo ou nossa melhor amiga. Quando a gente muda isso, a nossa vida se transforma. De verdade mesmo. A Vaneusa está perguntando aqui, Pedro, mas essa ansiedade é genética? Porque eu tenho, minha filha também tem. Até a pressão dela baixa, acelera o coração. Bom, Vaneusa, ótima pergunta. Às vezes a gente tem muito isso, né? A gente fala, não, então isso deve ser genético. Eu já gravei um vídeo e aí vale a pena você voltar, às vezes lá no YouTube, Pedro Costa Fala Ansiedade, ou no Spotify, alguma coisa assim, que é como lidar com a ansiedade com os filhos. Ou eu voltei a falar sobre isso quando eu falei sobre os cuidados na hora de ajudar. Muitas vezes a gente pode ter sim algum nível de predisposição genética
Mas, sinceramente, o principal, que eu acredito que é o principal, é a cultura onde eu vivo. Me diz uma coisa, Vaneusa, só pra gente refletir aqui. Falar português é genético? Pedro, que você tá viajando? O que é isso? Estamos falando de ansiedade, depressão. Porque você fala português, sua filha fala português. Mas será que isso veio porque foi genético? Ou porque talvez a sua filha aprendeu a falar ouvindo outras pessoas falar, você, talvez outras pessoas da família? E o interessante é que às vezes até antes da gente aprender a falar, a gente absorve no nível sensório-motor e no nível emocional. E depois ao longo da nossa vida também. E muitas vezes a gente vai aprendendo certos níveis de comportamento, a gente vai absorvendo certos níveis de emoção. Às vezes aquele filho ou filha que é mais conectado, que é mais sensível, absorve aquele clima que está acontecendo em casa e acaba, às vezes, trazendo para si aqueles sintomas, aqueles sentimentos e, às vezes, aquelas agonias sem mesmo nem perceber. Até porque, se tem uma coisa que acontece muito com nós seres humanos, é que a gente aprende muito mais pelo exemplo do que pelo que é falado, pelo que é ensinado. Não estou querendo trazer aqui, tá, Vanessa, nenhum nível de julgamento ou de culpa, mas o que eu posso te dizer é que para ajudar a sua filha, é importante que você consiga se ajudar. Primeiro que não entenda que isso é uma questão que se é genético, não tem o que fazer, né? Então veio e vai, e aí vai passar, e não precisa ser assim, de verdade não precisa ser assim. O primeiro grande passo nessa relação de ajuda, quando a sua filha começar a perceber que você está se cuidando, que você está bem, que você está mais feliz, está mais equilibrada, sinceramente eu seria capaz de apostar que ela ia começar a melhorar também. Claro que tem tratamento para uma, para outra, não sei qual a idade da sua filha, ela pode talvez já estar no momento que precise de alguma ajuda, de um acompanhamento profissional também. Mas a primeira grande dica, porque muitos pais vêm falar comigo, e eu sei que eu sou pai também, às vezes a gente prefere ter uma dor na gente do que ter no nosso filho. Eu sei que é uma parte mais sensível da nossa vida. E eu sei que às vezes a pessoa fala, olha, eu não gastaria esse dinheiro para mim, Pedro, mas pro meu filho, pra minha filha eu vou gastar porque eu quero vê-la bem. Só que às vezes a gente está invertendo a ordem, porque se a gente não está bem, a gente não consegue ajudar os nossos filhos ou quem a gente ama a estar bem. Já falei aqui naquela metáfora do avião e todos os voos falam que se faltar oxigênio vai cair máscara automaticamente. Se você tiver alguém do seu lado que precisa da sua ajuda, primeiro coloque a máscara em você e depois auxilie alguém que precisa da sua ajuda. E por que isso acontece? E eles repetem isso em todos os voos ao redor do planeta, em todas as línguas, todas as companhias aéreas. Imagina isso. E para eles repetirem isso, quantas pessoas, no desespero de querer ajudar alguém que estava precisando, ficou sem ar e ficou todo mundo sem ar? Porque às vezes eu posso querer amar demais e querer ajudar e me desesperar e esquecer de mim para ajudar todo mundo que eu amo, mas eu sem ar, eu não dou conta nem de me ajudar, muito menos de ajudar quem está perto. Então eu iria muito mais para essa linha de você cuidar de si mesmo. Se tem um jeito da gente poder cuidar de quem a gente ama, é não esquecendo da gente mesmo, percebendo que existe um tratamento, existe uma forma da gente se reequilibrar, e pelo exemplo a gente já faz muita coisa. E é claro que se a sua filha estiver num nível de sofrimento e complicação, talvez ela já precise também de algum tipo de apoio profissional, mas eu não iria por essa linha de isso é genético, vai acontecer mesmo, porque a gente se isenta da nossa responsabilidade de se cuidar, de buscar saída, quando a gente coloca algo que veio da nossa genética, aí daqui a pouco a gente está culpando os nossos ancestrais, né? E achando que a gente não tem o que fazer. Obrigado pela sua pergunta, porque isso é algo que acontece demais mesmo. Então, você perguntando aqui, você está me dando uma oportunidade de falar para muitas pessoas que estão vivendo por situações semelhantes, e eu desejo de todo o coração tudo melhor para você,
para sua filha e para sua família. Vamos lá. A Amanda, né? Eu acho que é Amanda. Tá dizendo assim, mesmo tomando a medicação para o pânico, sinto um medo constante que toma conta do meu dia a dia, mas não consigo identificar a causa desse medo. O que fazer? Amanda, é nessa hora que talvez um apoio emocional, um apoio profissional pode te ajudar bastante. Porque às vezes, e aí você já também está me dando uma deixa aqui para falar uma coisa que eu incorporei como uma das minhas missões. O que eu percebi? Muita gente está sofrendo com adoecimentos e transtornos de ansiedade, como a síndrome do pânico e vários outros, ou às vezes um processo de depressão. E às vezes ela até já tomou um caminho, que é, busquei um médico e estou tomando remédio. E aí eu acho que essa vai ser a minha saída. Então, uma das minhas missões é repetir muito isso. E eu tenho para mim que eu falo para mim mesmo, eu não vou cansar de falar isso enquanto não tiver pessoas que às vezes estão acreditando nisso. Porque infelizmente essa talvez seja uma crença que impede as pessoas de terem uma saúde melhor, de recuperar, de verdade se recuperar, de encontrar uma autocura, um processo de autocura, de se curar de processos emocionais, de reequilibrar suas emoções, que não é com remédio. Mesmo que o remédio possa ser um grande apoio, como apoio, não como solução. Então, isso que você fala, de mesmo tomando remédio, eu continuo tendo sintomas, infelizmente isso acontece demais. E sabe por que eu não vou me cansar de falar isso? Porque, infelizmente, praticamente diariamente, vem gente falar comigo que está sofrendo há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos. Eu fiz uma pergunta no meu stories, teve gente que falou que estava sofrendo há 30 anos. Eu não quero que vocês fiquem sofrendo há 30 anos, sem que pelo menos eu faça o que for possível para trazer essa informação para vocês. Então eu incorporei com a minha missão não só ajudar as pessoas a superarem as suas questões emocionais, como primeiro trazer essa grande informação que infelizmente às vezes muita gente não tem ela ainda, não tem essa percepção, né? E se você está tomando remédio todo dia, durante anos, você está tentando, mas às vezes você está tentando por um caminho que não é o caminho que vai te trazer a resolução, né? Então é isso, vamos seguir e identificar esses medos. Nem sempre é uma tarefa muito fácil, porque às vezes não é uma coisa de agora, sabe, Amanda e todo mundo que está acompanhando. Às vezes é uma questões de acúmulo de emoções que eu fui trazendo ao longo da minha vida. Às vezes é a minha criança que eu fui, que está dentro de mim, que sofreu questões que ela sentiu muito medo, sentiu muita dor, sentiu muita impotência, sofreu por situações onde ela não tinha o menor controle, onde lá atrás ela era assim refém da situação. E às vezes essa ferida a gente vai trazendo ao longo da nossa vida e não tem remédio que a gente tome que resolva isso. Então muitas vezes é importante a gente ter todo um trabalho de voltar pra gente mesmo, de fazer esse acolhimento. E eu sei que às vezes parece um papo meio maluco. Pedro, você está dizendo que eu tenho que acolher a criança que eu fui, que está dentro de mim? Eu sei que pode soar meio maluco, mas eu posso te garantir que isso é muito curativo. Posso garantir porque eu vivi pessoalmente e conduzi esses trabalhos com muitas pessoas, mas eu tenho a clareza também que às vezes eu falo, nossa, isso aqui parece uma viagem, mas eu posso te garantir que talvez se é uma viagem, é uma das melhores viagens que a gente pode ter na nossa vida, que é se reconectar com a criança que a gente foi. É um processo de integração que a gente faz, é um processo de verdade, eu acredito que é um processo de cura interior, de reequilíbrio, de perceber que está nessa nossa criança também grandes competências, grande força, capacidade de superação, alegria, capacidade de viver no momento presente, capacidade de perdoar, de seguir a vida com maior leveza.
coisa que as crianças têm quando elas estão bem, quando elas estão felizes, quando elas se sentem amadas, quando elas estão em equilíbrio. Agora, quando uma criança não se sente amada, quando ela sente medo, quando ela está numa situação que ela não tem saída, quando ela vive situações complicadas, aí a reação dela às vezes é um medo, é um pavor, é chorar, é se esconder, é fazer uma birra, às vezes é ou se retrair muito, ou às vezes é partir para uma provocação, partir para ficar irritada, partir para ficar perturbando, porque na verdade não que ela esteja perturbando intencionalmente, mas às vezes é a saída que ela encontra para pedir ajuda. E às vezes a gente, como adulto, está reagindo igualzinho a essa criança. Porque parece que é ela que assumiu o controle. Então é como se ela assumisse o controle e aí a gente, na hora, parece que o nosso lado adulto desliga e assume essa criança. Então todo um trabalho que a gente tem para que o nosso lado adulto acolha essa criança, acalme essa criança, porque ela em equilíbrio, ela traz muita coisa boa pra gente. E eu sei que é um papo de maluco, mas eu posso garantir pra vocês que é demais. Pessoal, eu quero incluir uma coisa aqui, a gente já tá quase no final da nossa live. E aí, o que aconteceu ontem? Olha, honro muito aqui honro muito aqui o comentário de vocês. Eu fiz foi a primeira tentativa do plantão, e aí eu tive um monte de comentário, um monte de pergunta, eu falei, vamos continuar. Nessa época que tá tudo estremecido, que tá todo mundo com medo, que de repente parece que as coisas não vão ser mais como são, que tá todo mundo tendo dificuldade, não tá dando para trabalhar como era antes, é nessa hora que a gente precisa botar mais força. E é isso que eu quis fazer aqui, a gente tá com live praticamente diário, quando não tem o Fala Ansiedade temático, eu tô tentando entrar todo dia aqui no plantão. Mas a gente tem alguns minutinhos, eu quero perguntar, Euriele falando que chegou no final. Euriele, depois você pode voltar no meu... Fica 24 horas disponível, tá? E amanhã, 13h, a gente já tem o próximo episódio, aí é o episódio 62 do Fala Ansiedade, a gente vai falar sobre 50 mil motivos para continuar. Agora, eu quero perguntar para vocês aqui, a gente tem 10 minutinhos. Quero perguntar aqui, quero a ajuda de vocês aqui. Vocês tiraram, valeu a pena essa live de hoje? Valeu a pena pra vocês essa live de hoje? Eu queria ouvir de vocês, porque ontem eu fui falando, quando eu vi, estourou o tempo aqui, eu tive que dar um tchau! Então, tô tentando não fazer isso hoje. Coloca pra mim aqui no comentário, o que você tá tirando dessa live de hoje? Depois, se você quiser me mandar um direct, fazer um post, me marcar no Stories, isso vai, com certeza, isso faz muito sentido para mim, me traz uma força de continuar isso. Então, se você puder escrever aqui, o que você está levando dessa live de hoje? Que reflexão você está levando que te ajudou? Obrigado, gente. Muita gente falando aqui. Obrigado, muito bom. Valeu, Ju, Márcia, Lu, Lopes... Eusiane, mas coloca pra mim aqui que reflexão que você tira dessa nossa live de hoje. Que conclusão, ou o que você tá levando dessa live de hoje. Porque às vezes a reflexão que você tira me ajuda a entender o que está sendo bom para vocês e de repente ajuda outras pessoas também a terem esse mesmo insight talvez que você teve. Então você está me ajudando e ajudando outras pessoas aqui e a gente vai colocando essa energia aqui da gente contribuir coletivamente, né? Então se você puder colocar aqui o que você está levando, que reflexão, e é bom a gente pensar nisso, né? Quando a gente faz alguma coisa, é bom a gente saber para que eu estou fazendo isso. Uma coisa que eu voltei a fazer, se você não usa ainda, a gente tem o Telegram. E agora lá no canal do Telegram, depois que termina um plantão, uma live, eu trago um áudio do que para mim foi legal, do que para mim valeu a pena. Então, se você não tem Telegram, vale a pena entrar lá no Telegram e procurar lá o Fala Ansiedade, que tem lá no Telegram também. Você pode ir nos meus destaques aqui, e vai rodando nos destaques, você vai lá no Telegram e tem uma forma de encontrar também. Mas me fala aqui o que você está tirando de hoje, dessa live de hoje, que vai me ajudar muito, pode ajudar outras pessoas também. Coloca aqui.
A Vanessinha tá dizendo aqui que tá me ajudando a entender todos os meus sintomas. Legal. Então, tá te trazendo um entendimento, né? De entender melhor os seus sintomas. Que bom. Que bom, Vanessinha. Fico muito feliz. A Bia tá dizendo que ajudou a acalmar a alma. Poxa, que legal. A Carla tá dizendo aqui, eu entendi que eu mereço ser feliz. Boa, Carla. Muito boa, Carla. Sabe que teve vários anos atrás eu saí para um trabalho de formação de terapia comunitária, a gente tinha várias dinâmicas, e aí eu tava no espelho e me veio uma ideia da gente fazer uma dinâmica que é um falar pro outro, você merece ser feliz. E aí foi uma farra danada, acho que devia ter umas 40 pessoas e todo mundo falando, você merece ser feliz, e a gente começou a rir, todo mundo... E depois a gente teve um outro encontro e o pessoal foi falando que o quanto que às vezes uma coisa simples, a gente falar um pro outro, a gente falar pro espelho, você merece ser feliz, então vocês merecem ser felizes, serem felizes. Falar isso pra gente mesmo é algo que pode transformar a gente, transformar a nossa vida, por mais parece que bobo, né? E às vezes a gente pode se sentir meio bobo olhando pro espelho e falando, você merece ser feliz. Mas a gente não acha bobo olhar pro espelho e falar, puxa, mas minha orelha é grande, essa aqui parece ser mais torta que a outra. Nossa, mas minha barba tá meio mal aparada, meu nariz é isso, meu cabelo tá grande, não sei como é que eu vou cortar o cabelo, que no coronavírus não tem ninguém que corte cabelo online. Ah, eu tô gordo. Aí a gente acha normal falar isso no espelho, não acha? Mas falar, você merece ser feliz, é isso aí, vamos nessa, a gente acha às vezes meio estranho, né? Então vamos trocar. Por cada julgamento e crítica que eu falar pra mim mesmo, eu tenho que colocar uma coisa boa no lugar também. Quem que vocês acham desse desafio? Poxa, um monte de gente colocando aqui. Também a Sagato tá dizendo, está me dando mais coragem para enfrentar esse problema. Que bom, Sagato, fico muito feliz. Você merece ser feliz, é isso aí, Lindy. A Ritinha falando, tirou um aperto do meu coração, obrigado, de nada. A Luísa aqui falando, terapia. Boa, Luísa. Acalma, você passa uma energia que dá um alívio. Que bom, Kate, fico feliz em saber também. A Jaque, oi Jaque, falando que preciso ter paciência comigo e respeitar os meus processos. Olha que aprendizado legal você está compartilhando. Pode ajudar a gente a pensar também, né? O quanto que às vezes a gente precisa ter paciência com a gente, respeitar o nosso ritmo, os nossos processos. Que bom, gente. Fico muito feliz e que legal quando a gente vai compartilhando os nossos aprendizados. O pessoal tá rindo aqui, ótima ideia, pois é. Não sei se vocês estão rindo da minha orelha, do meu cabelo, do meu nariz, da minha barriga. Eu vou achar que não. Eu preferia achar que não, mas... A Lu tá dizendo, a conclusão que eu cheguei é que somente os remédios não irão me curar. Acontece exatamente o que você falou. Qualquer situação que surge é como se o tratamento não resolvesse nada. Que bom, Lu. De verdade. Que bom que você está trazendo essa reflexão. Eu já falei isso outras vezes. Sinceramente, se eu descobrisse que existe um remédio que a gente tomasse e resolvesse isso, poxa, eu ia ser o primeiro a querer ajudar, comprar, vender, distribuir esse remédio. Infelizmente ele não existe, e a gente achar que é por ele. Às vezes ele está impedindo a gente de descobrir por onde que a gente tem que resolver. Então que bom que você chegou nessa conclusão e você talvez possa estar ajudando a reforçar essa ideia, que como eu falei, é uma parte da minha missão da gente trabalhar isso. Não sou contra, tá, o medicamento, às vezes a gente já chega num certo ponto que a gente precisa ter esse apoio para dar um alívio, para a gente ter força para se tratar nas nossas emoções. Mas quando a gente acha que só isso vai resolver, pode estar sendo um impedimento da gente se resolver e depois não precisar mais. O legal do remédio é a gente usar até certo ponto, se trabalhar, depois ter um entendimento, o médico ir retirando e falar, pronto, tô bem, sem o remédio, obrigado, valeu, foi bom enquanto me ajudou e agora estou muito feliz
porque não preciso mais de você. Do mesmo jeito que às vezes, como eu falei ontem, se eu quebro a perna, eu preciso tratar a minha perna, colocar no lugar, colocar o gesso, posso usar uma muleta. Depois, a muleta me ajudou muito. Eu falei aqui na minha adolescência, eu tive um problema na perna que eu fiquei uns 3 meses, 4 meses, parecia que foi uma eternidade andando de muleta. Eu subia escada de muleta, pulava de muleta. A última coisa que eu queria é que eu olhasse pra mim como se eu tivesse pena de mim, porque eu tava com a muleta ali. Então eu andava, pulava, fazia pirueta. Foi ótimo. A muleta, depois que resolveu o problema na minha perna, nossa, muleta, obrigado, devolve aqui e não preciso mais de você, graças a Deus. É isso que a gente pode ter com o remédio. Valeu, foi bom, me ajudou. Agora eu resolvi minhas questões, me conheço melhor, transformei as minhas dores, minhas dificuldades em fortalezas, resolvi desater certos nós da história da minha vida que eu nem sabia que estavam me atrapalhando. E agora eu não vou. E aí depois, com o meu apoio médico, eu vou retirando esse remédio, não preciso mais, eu posso olhar e honrar e falar, agradeceu, me ajudou, obrigado, e graças a Deus não preciso mais de você. Assim como eu falei com a muleta. Mas valeu! Não estou endemonizando, não sou contra psiquiatra, não sou contra médico, não sou contra remédio. Mas também acho que se a gente tem a capacidade de andar, de recuperar a nossa perna, não vale a pena eu ficar até hoje andando com a muleta. Aí é me atrapalhar, né? Claro, se eu tenho uma condição que não vai se resolver, é outro contexto, mas não é o caso das nossas emoções, tá? Que bom. A Elisa falando uma aprendizado que você acalma minha alma. Que bom, porque às vezes eu vou falando, vou me empolgando aqui, depois até eu tirar fundo, mas se você acha que acalma, que bom. Denisa, obrigado. Não, anjo também não vamos exagerar, mas eu agradeço muito as suas palavras, tá? Vanessa, queria entender que sentimentos são esses. Aí, nesse caso, quando é algo mais particular, é importante, às vezes, talvez eu tenha um apoio mais próximo, mais particular, para me ajudar nesse caminho de me encontrar, de me entender, né? É difícil que a gente consiga aqui falar para todo mundo e, ao mesmo tempo, entrar na particularidade de cada um, né? Por isso que aí tem a ver com a nossa história de vida, situações que a gente viveu na nossa história, e aí, nesse caso, eu aconselho a buscar um processo individual mesmo, para que você consiga aprofundar melhor na sua história, tá? E aí você está falando que não consegue conversar com ninguém sobre isso. A gente já teve um episódio falando que às vezes não é para qualquer um, não é qualquer hora, em qualquer lugar que dá para a gente falar sobre isso. Às vezes tem uma hora certa, com a pessoa certa, num contexto certo, para que eu possa falar e de verdade alguém tem habilidade para me ajudar nisso, né? Do mesmo jeito, de repente eu posso querer construir uma casa. E aí eu vou conversar com o meu vizinho, me ajuda a construir minha casa. Tá, mas ele pode ter muita até boa vontade de querer construir, mas ele ficou lá, ele fez uma faculdade de arquitetura, ficou não sei quantos anos, fez não sei quantos cursos, já teve uma experiência de construir não sei quantas casas, ou é um engenheiro que também fez não sei quantos anos de engenharia, especialização em construção, ao mesmo tempo já construiu um monte de casa, tem experiência de construção de casa. Porque senão, às vezes, só uma boa vontade não é suficiente e às vezes a gente talvez nem encontre tanta gente com tanta boa vontade assim. Mas pode ter alguém com uma boa vontade de construir uma casa que se não tiver a competência, a gente pode construir um negócio que vai cair na minha cabeça depois, né? Então é bom a gente, nesses casos, entender que existem profissionais que se capacitaram e dedicaram a vida inteira a ter experiência e ter um trabalho em relação a isso, para que de verdade possam nos ajudar. Então é bom a gente entender, e aí eu vejo até como uma oportunidade de trazer uma clareza para a profissão, né? Para a psicologia, por exemplo, que a gente não sabe o que é, mas me ajuda como? Será que ajuda? Será que não ajuda? E aí é isso, né? Tem gente que dedica a vida inteira a ajudar a ter essa conversa, que não é só um bate-papo que eu vou ter com alguém que me ama, que também é ótimo. Conversar com a família, com um amigo, com um vizinho, pode ser ótimo. Mas é uma conversa muito diferente, é uma conversa muito mais técnica, especializada, que vai de verdade me ajudar a desatar esses nós emocionais que a gente traz na nossa vida e que não é uma coisa de uma hora para outra que a gente desenvolve. Gente,
Obrigado demais. Depois, se vocês quiserem postar lá um stories, me marcar, me mandar um direct falando mais o que vocês aprenderam. Tudo de bom para vocês. Amanhã, ó, 1h da tarde, vamos falar sobre 50 mil motivos para continuar no nosso episódio 62. Beijo para vocês, até a próxima.